Graças a Paz, família. Vamos iniciar agora uma série de estudos um pouco diferenciados, mas eu acho que é muito importante para as nossas vidas, para a gente ter um conhecimento melhor do nosso interior, para a gente entender que Deus trata a cada um de nós como um ser completo, que Deus não nos separa, não nos divide. E a partir de hoje a gente começa a trabalhar dessa forma, porque nós estamos passando momentos difíceis nas nossas vidas, momentos que têm assim fazido que a gente olhe para dentro de nós e trazido questões muito difíceis muitas vezes da gente responder, porque há umas dores muito fortes e dores que a gente tem sentido nas nossas almas. Nós vamos começar uma série de estudos sobre curas para a enfermidade da alma. Jesus Cristo lá em Mateus 9,35 vai falar assim, olha, traga o povo, tragam ele que todos eles serão curados. Então a primeira coisa que a gente já tem que ter na nossa cabeça é isso. O nosso mestre, como diz a palavra do nosso Deus, é o Jeová Rafá, é aquele Deus que sara, que cura. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter na nossa vida. É claro que aqui o pastor não vai estar falando para você não buscar um médico, não buscar um auxílio, não buscar um outro conhecimento. Porque se Deus deixou a sabedoria a esses médicos, com certeza é que através da medicina o nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado. A prova maior é o pastor que tem 8 parafusos na coluna por uma cirurgia não feita por médico, mas feita pelo próprio Deus. Mas existem questões que, se você mergulhar no rio profundo da graça do nosso Deus, você pode ter certeza absoluta que você sai lá do outro lado curado. Até porque o nosso Senhor sabe piamente quem nós somos, Ele nos conhece perfeitamente, Ele sabe todas as nossas dificuldades. O plano da sua vida está na palma da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele te conhece de frente, de trás, de lado, de cima, de baixo. Isso você não precisa ter medo, porque o nosso Deus, Ele conhece tudo isso. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo Ele ter vindo a essa terra, Ele falou para nós que nós passaríamos por traumas, nós passaríamos por dificuldades. Se você olhar para grandes líderes da Bíblia, grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, você vai ver o tanto deles que sofreram isso. Me vem à memória aqui o próprio Elias. Acaba de matar 850 profetas ali de Baal e se esconde numa caverna pedindo para si a morte. Vê se isso não é um trauma. Mas Deus já sabia de tudo isso. E Ele sabe que esses traumas deixam feridas profundas nas nossas vidas, nos faz retrair, se fechar, ficar num canto e traz amargura, traz vingança. Olha só o que um trauma emocional pode trazer nas nossas vidas. A vingança de querer retribuir mal com mal. Traz medo. A gente não quer mais sair de dentro das nossas casas. A famosa crise do pânico envolve o nosso coração e a gente se perde em tudo isso. Traz desconfiança. Então tudo isso o nosso Deus sabe. Mas como eu falei, por nós sermos cristãos, nós não somos imunes a esse tipo de evento que pode acontecer nas nossas vidas. Possa ser ele por causa de uma perda, possa ser ele por causa de uma enfermidade, possa ser porque a vida financeira não está muito boa. Tudo isso acarreta alguns traumas e acarreta alguns males nos nossos corações que nós precisamos estar atentos para que através de uma leitura fiel à palavra do nosso Deus a gente possa achar a cura. Nós precisamos ter maturidade também de identificar qual é o nosso problema. E isso talvez seja o passo mais difícil, porque para você identificar o problema, você tem que mergulhar em si mesmo e ver lá no interior realmente o que está acontecendo. Nem tudo é Satanás. Não adianta a gente pegar e botar tudo na conta lá do diabo. Nem tudo é ele. Lembra lá a vida de Jó? Jó passou talvez os traumas mais complicados da vida e não foi Satanás. Então a gente precisa identificar o problema. Identificar o problema é entrar para dentro de si mesmo e olhar verdadeiramente se isso é um trauma ou se é algum ídolo dentro do nosso coração que está fazendo com que a gente faça algo de uma certa forma para chamar algum tipo de atenção. E quando nós fazemos isso, nós trazemos o problema somente para nós mesmos, viu, igreja? Então fique muito atento a isso. Quais são as soluções bíblicas? Algumas pessoas acham que aqui a gente é muito simplista. A gente fala assim, não, você tem que ter fé, oração e leitura da palavra. Você não precisa de mais nada. Se você tiver fé, oração e leitura da palavra, verdadeiramente você é um ser completo na presença do nosso Deus. Porque você tem a fé em buscá-lo, você tem a oração de estar quebrantado na presença dele, e você tem a leitura da palavra dele, que é o alimento necessário que nós precisamos. Mas a palavra de Deus diz para nós que é necessário se levantar. Então, se você tem algum trauma, é necessário você se levantar.
Você tem que vencer isso também através de você próprio. Não é só aguardando o outro. Além disso, fala, tem que tomar o teu leite. Você tem que tomar o teu problema, colocar ele nos teus braços e falar assim, eu vou vencer. Eu vou vencer esse problema através do poder e da autoridade que meu Deus me deu. E aí andar. Porque se você ficar prostrado, deitado, amuado num canto, o problema vai te vencer. Mas se você mudar a atitude dentro do teu coração, você pode ter certeza absoluta que fé, oração e leitura da palavra é muito mais do que necessário para você já ter assim um alento na tua vida e levantar numa manhã tão maravilhosa como essa de hoje que Deus nos dá e falar assim, eu vou vencer, porque o meu Deus é vencedor. Então nós precisamos ver isso. Eu trago para vocês algumas listas. Essa lista é muito imensa, igreja. Eu não vou ficar aqui discutindo uma por uma. Mas a gente sabe, isso aí é falado na mídia, é falado em revista. Todo dia a gente ouve isso. Alguns exemplos de doenças emocionais complexos. Seja ele de superioridade, inferioridade, complexo de ansiedade. Isso é aquela coisa que você nunca será alguma coisa na sua vida. Ah, eu sou inferior, nunca serei. Lembra lá Jefté? É do mesmo jeito, sou filho de uma prostituta. Lembra Gideão? Eu sou o menorzinho da minha cidade, jamais serei alguma coisa. Ou complexo de superioridade, né? Lembra lá o gigante Golias? Ele achava que ele era o bambambam da história, que ninguém faria nada com ele. Ou ansiedade, que é simplesmente sofrer com amanhã, sendo que o amanhã é do nosso Deus. Nós temos que viver hoje. Ele está lá no amanhã nos chamando, pode vir, que eu já estou aqui. Mas nós queremos já viver o amanhã. E isso vai trazer nos nossos corações a mentira de que nunca nós seremos alguma coisa na vida. E quando nós colocamos isso, esse complexo se instala dentro do nosso ser. Perfeccionista é aquele que acha que nunca faz nada direito, né? Faz uma coisa, desmonta, desmonta, remonta, desmonta. Agora, quando é uma coisa manual, vá lá, igreja. Você faz e refaz para ficar perfeito. Mas quando é o seu coração? A cada quebra que você dá no seu coração, você cria mais um trauma para a tua vida. É mais um momento de você ficar pequenininho lá, escondido lá dentro da tua casa. Mas por causa de quê? Eu nunca faço nada direito na minha vida. Nós precisamos reanalisar isso. Porque se nós estamos fazendo, cada dia mais o nosso Deus nos dá capacidade para a gente continuar fazendo melhor na presença dele. Os supersensíveis. Esse aqui já é diferente. Eu faço tudo para agradar a pessoa e a pessoa ainda acha que está pouco. Sabe essas pessoas que você se mata, se acaba, faz, corre para um lado, corre para o outro, bota no colo, tira do colo, faz de tudo. Mas a pessoa acha que ainda é pouco. Aí é momento de você olhar para dentro de você também e entender se você não está sendo um super sensível. E reparar o que os outros já estão fazendo por você. Porque tem muita gente espalhada na terra fazendo algo em prol de você. Que seja uma oração, igreja. Se uma pessoa se levanta para fazer uma oração para você, ela já está fazendo muito. Mas o supersensível ainda acha que não é suficiente. Ele quer mais. E tem as doenças dos temores, dos medos, das fobias. Essa aqui é que nos faz ficar na plateia, simplesmente assistindo o espetáculo da vida e somos nem coadjuvante. Nós somos só aqueles meros espectadores. O medo da barata, o medo da formiga, o medo de sair ali, o medo do elevador, o medo de sei lá o que, me faz ficar dentro de casa e eu fico desse tamanhozinho e não faço nada nessa vida. Nós precisamos agigantar a nossa fé. Por isso que são soluções bíblicas simples, mas que com certeza funcionam. E quais são os passos então, pastor, para que a gente possa começar a buscar uma restauração? Na leitura da palavra. Romanos capítulo 8, verso 26 vai falar: o Espírito Santo de Deus nos assiste na nossa fraqueza. Sabe o que é esse assistir, igreja? Ele é acompanhar, passo a passo. Todo o processo da sua cura, o Espírito Santo de Deus vai estar caminhando do lado de você. Você nunca estará sozinho. Então o primeiro passo é esse, é entender que tem ação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. O segundo, falar o seu problema. Encarar de frente. Se o seu problema é a mentira, você tem que chamar uma pessoa que você confia e falar para ela: eu sou um mentiroso. Não é você ficar criando um monte de história, é encarar de frente o teu problema para você vencer. Se o seu problema é medo, aí eu tenho medo de dormir com luz apagada. Você precisa conversar sobre isso. Eu tenho medo de entrar no elevador. Você precisa conversar, mas encarar o problema de frente. Porque se você ficar conversando com história, você próprio vai criando as muralhas, e essas muralhas que vão trazendo medo.
na tua vida. Essas muralhas que vai trazendo a desconfiança. Você tem que ser humilde e quebrantado. Humildade e quebrantamento. A humildade e quebrantamento é você admitir a sua fragilidade e viver como Cristo viveu. Porque essa é a luta que nós temos, igreja. A Bíblia fala para nós em Gálatas capítulo 2 que não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em cada um de nós. E a luta que nós temos que ter diária na nossa vida é buscar os passos que o nosso mestre viveu. Mas nós temos que admitir, ser humilde e falar como isso é difícil. Mas quando a gente fala isso, a própria Bíblia fala que o nosso Deus vai nos capacitar para a gente continuar a nossa caminhada e não parar. E o quebrantamento é chegar diante de Deus e reconhecer a nossa incapacidade. Olhar para Deus e falar assim, sem o Senhor nada é possível. E olhar para Deus e falar assim, Senhor, haja na minha vida. Porque muitas vezes, sabe, igreja, a gente busca em vários outros locais e esquecemos do nosso Deus. Lembra daquela mulher que andava lá, que tinha o problema o fluxo de sangue? A Bíblia fala que ela foi em tudo quanto é lugar. A Bíblia fala que ela gastou o dinheiro dela todinho. Ela só não foi buscar Jesus Cristo. Talvez nas nossas vidas nós tenhamos feito isso. Nós vamos em vários lugares e esquecemos do nosso Deus. Busque primeiro Ele, quebrantado, falando para Ele, Senhor, eu não posso nada. E você vai ver o que Deus vai fazer de restauração na sua vida. Há outro passo que nós temos que saber diante de Deus. E esse aqui é muito sério, igreja. É aquela pergunta que Cristo chega lá para o coxo e pergunta para ele, queres ser curado? E essa pergunta ele faz para você hoje, ele faz para mim hoje. Queres ser curado? Se você lembrar o texto bíblico lá de João, você vai ver o coxo responder, mas Senhor, toda vez que eu quero ir, vai um na minha frente, e a água é movimentada e a pessoa vai lá e é curada, e eu nunca chego lá. Quantas são as desculpas que nós estamos inventando para o nosso Deus, porque nós não queremos ser curados, porque ser curado dói. Sabe, Deus bota na moenda, roda, para a gente poder sair lá do outro lado um óleo vivo, um óleo santo na presença de Deus. Então a pergunta dele é, quer ser curado? A tua resposta é sim, ou você vai inventar um monte de desculpa, que ela seja sim, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem duas atitudes aí a tomar. Ou você vai ficar ressentido com o passado que fica te machucando, ou você simplesmente vai perdoar e vai vivenciar a tua vida. Essas são as duas atitudes que nós temos que ter quando nós somos questionados. Queres ser curado? Vou ser curado. Então esquece o ressentimento e passe para uma nova vida através do perdão. E aí vem a cura e a restauração do nosso Deus. O nome para isso que a gente relembra muito fácil é o nome de José. José tinha tudo para se vingar, tinha tudo para matar, tinha tudo para exterminar, se tornou o homem mais poderoso na terra e, no entanto, ao invés do ódio, ele escolheu o amor. Essa é a escolha que nós temos que fazer para começar a vencer a enfermidade da nossa alma. Ou a gente parte para o ódio e acaba com tudo, inclusive com a nossa vida, ou a gente libera o amor que Deus colocou nos nossos corações. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando você ama, você perdoa. E quando você perdoa, você é curado. Não pense em curar o outro através do perdão. Pense em curar a sua vida através do perdão. E só há uma forma da gente apagar essas feridas da alma, igreja. Não adianta a gente fugir disso. É entregar a nossa vida completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. É permitir a intervenção dele, mesmo que doa. Mas a Bíblia diz que quando vem algo do nosso Deus que machuca, o bálsamo de Gileade é jogado sobre os nossos corações. E é liberar o perdão, igreja. Ser aquele perdoador. Lucas vai falar para nós que aquele que pouco ama, pouco perdoa. Que nós sejamos aquele que muito ama, porque aí nós vamos perdoar muito. E esses traumas, essas feridas, essas enfermidades não vão achar alojamento nos nossos corações. E para a gente encerrar, concluir essa aulinha de hoje, viver isso aqui, igreja. A minha graça te basta. Paulo, quando subiu ao céu, veio um espinho na carne dele. Está lá em 2 Coríntios. Leia isso para você ver. E Paulo chega e fala para Deus, mas esse espinho tira de mim. Essa enfermidade tira de mim. Olha o que Deus fala para Paulo. A minha graça te basta. Deus não tirou, Deus não curou ali a enfermidade de Paulo, mas ele falou, a minha graça te basta. Eu vou estar com você 25 horas por dia, Paulo. Você não precisa temer nada, porque lá eu estarei contigo. Essa é a promessa que ele fez para Paulo, essa é a promessa que ele faz para você, que ele faz para mim, para que nós tenhamos um coração quebrantado e humilde na presença dele. Porque o poder do nosso Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que nós possamos, a partir de hoje, começar a entender um pouquinho melhor cada um de nós,
para que nós possamos vencer essas enfermidades. Ao final, o pastor vai estar colocando lá na família um questionáriozinho. Responda lá para você estar aprendendo cada dia mais. Dúvidas? Mande para o pastor. No mais, aquele forte abraço e que Deus nos abençoe.